Lembrando, não sei se todo mundo lembra, mas o presidente do Banco Central do Lula foi nomeado pelo Bolsonaro. E o Lula, desde janeiro, do dia que assumiu até a véspera desse encontro, o costume que tinha era esculhambar o Roberto Campos, falar mal, criticar, botar a culpa no Roberto Campos da estagnação econômica, do desemprego, do juro alto, das falências, tudo era culpa do Roberto Campos e tal, como se o Lula fosse o ombudsman, sabe como é aquele camarada que é pago para criticar a sua própria organização e não o próprio presidente da República. Mentindo assim descaradamente, ele costuma fazer isso, lamentavelmente, de que não podia demitir. Pode sim, pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar 179, o assinante já sabe disso, eu reproduzi e tal, o presidente não só pode, mas tem a obrigação de demitir, mediante uma mera provocação do Conselho Monetário Nacional, demonstrando que ele não cumpriu as metas. O Banco Central do Roberto Campos não cumpriu as metas nenhum ano, desde a nomeação pelo Bolsonaro até agora. O fato é que, de um tempo para cá, o Lula não fala mais nada, não fala mais mal e recebeu o cara. E aí saíram as declarações. A imprensa disse que o diálogo foi muito bom, muito fecundo, muito útil, etc, etc. O Roberto Campos, por sua vez, saiu dizendo que gostaria de elogiar o esforço fiscal do governo. Meu irmão, a falsidade e o teatro aqui está tomando uma característica meio central. Eu vou explicar para vocês. O juro brasileiro ainda é o juro mais alto do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma inflação anualizada de 5% em números redondos. E o juros está em 11,75%. Então, vai ficar em 11,75%. O juro brasileiro ainda está em 12 e fração no Brasil. Portanto, é o maior juro real do mundo. E não há explicação para isso. Nenhuma explicação para isso. A pior de todas seria o elogio que o Roberto Campos faz, falso que só uma cédula de R$3, não é? Ao esforço fiscal do governo. Deixa eu dizer para vocês, sabe o que é o esforço fiscal? É o que está acontecendo no cofre do governo. Quanto dinheiro está entrando e quanto dinheiro está saindo. Isso está bom, está equilibrado? Não, está piorando todo dia. A arrecadação do governo está despencando por uma série de fatores. O mais grave é a estagnação econômica, mas você tem várias cortesias com chapéu alheio. E ainda não chegou à conta do desenrola, porque o governo, pegando uma ideia muito boa, muito importante, o governo resolveu indenizar com o seu dinheiro, meu irmão, com dinheiro público, o desconto que os bancos estão dando, e já chegou a 83%, como eu dizia que era ser 90%, quando eu propus essa ideia para o Brasil. Mas eu jamais indenizaria esse desconto com dinheiro público. Enfim, pois bem, a receita do governo está caindo e as despesas estão aumentando. Estão aumentando concretamente com alguns fatores práticos, o piso salarial da enfermagem, a indenização do buraco que o governo causou no ICMS dos estados, o compromisso do Lula de indenizar o fundo de participação que despencou para os estados e municípios, tudo isso a despesa está aumentando. Eles botaram um teto de gastos para todos os gastos primários, educação, saúde, segurança, estrada, moradia, porto, aeroporto, tudo que interessa é gasto primário, entra na conta do teto de gastos do Michel Temer e do teto de gastos do PT, que eles deram o nome de arcabouço fiscal, mas é exatamente a mesma coisa. E tanto o teto de gasto do Michel Temer, quanto o teto de gasto do PT, o arcabouço fiscal, deixa o gasto com juro fora. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos gastar com saúde no Brasil esse ano 200 bilhões de reais em números redondos. 200 bilhões de reais em números redondos para tudo o que é necessário por um ano inteiro na saúde pública, financiando o SUS dos municípios, dos estados, da União, etc, etc, etc. Pois bem, com juros, o governo Lula vai bater o recorde de pagar 700 bilhões de reais de juro. Pois bem, os 200 bilhões da saúde estão sob teto e o governo do Lula está pedindo ao Tribunal de Contas da União para tirar o mínimo constitucional de gasto com a saúde, que determina 15% da arrecadação. E querem pagar os precatórios, 95 bilhões, classificando isso como se fosse despesa de juro. Não é. A vida inteira o juro, quer dizer, o juro não, o juro e o principal de um precatório é gasto primário. Fraude, e o senhor Roberto Campos, provavelmente porque obteve a rendição do Lula, e essa é a tragédia final desse comentário. Não foi uma conciliação, não foi um entendimento. Lula se rendeu ao sistema, ao rentismo, que o Roberto Campos, nomeado pelo Bolsonaro, representa e que ele criticava quando precisava de um bode expiatório. Arranjaram um novo, que nós vamos ouvir muitas vezes agora como pretexto,
para a decadência econômica brasileira? O cenário internacional. A nossa newsletter também descreve que o cenário internacional já vinha ficando meio escuro, meio difícil, meio complexo, por algumas questões. A grande questão da crise econômica na China, agravada por uma instabilidade tremendamente grave no seu mercado imobiliário, e a tendência de juros americana de subir. Esses dois cenários vão constranger a economia brasileira pesadamente. E o senhor Roberto Campos diz que as coisas fiscais estão elogiáveis. E o Lula diz que o senhor Roberto Campos está fazendo um bom trabalho.